Glória a Deus. Eu quero que você feche teus olhos aí, enquanto o Samuel vai dedilhando ali a viola dele. Eu queria que você colocasse a mão sobre o teu coração e que você começasse a colocar agora diante ao Senhor qual é a sua expectativa. O que você quer ouvir e o que você precisa. Existe um motivo pelo qual você adentrou esse prédio aqui. Certamente você adentrou esse prédio querendo Ele, querendo ouvir a voz dEle. E eu gostaria de te ouvir orando. Eu queria que você cessasse tudo, desligasse, se necessário for, o seu celular e que você se conectasse tão unicamente com Ele. E que você agora expressasse através da sua voz, do seu corpo, o quanto você anseia ouvir a voz dEle. Vamos lá? Existe algo que está no seu coração que Ele tem desejo de ouvir. O que você espera? O que você quer dEle? O que você deseja ouvir dEle? Ele é nosso Pai, Ele é nosso amigo, Ele é nosso conselheiro, mas acima de tudo Ele é o nosso Senhor. E Ele nos comprou com um alto preço de sangue para poder te ter. Enquanto o violão está aqui dedilhando, eu quero te dar alguns segundos para que você faça isso. O que aflige o teu coração? O que nesses dias, nesse final de ano, ainda aflige o teu coração? O que você precisa? Ele está aqui, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor conhece o mais profundo do nosso coração. O Senhor conhece os nossos medos, os nossos anseios, as nossas debilidades. Obrigado, Jesus, porque nós podemos te amar, porque antes o Senhor nos amou primeiro. E o Senhor escolheu nos amar. Mesmo com as nossas debilidades, fraquezas, limitações. Se você ora em línguas, eu quero te convidar a investir alguns segundos agora orando em línguas. Começando a aquecer o teu coração. Senhor, nos faz sensíveis para escutar aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Conecta o nosso espírito com o teu espírito agora, Jesus. Cala a voz da nossa alma. Abre os nossos ouvidos espirituais e os nossos olhos espirituais para te ver, te sentir. Nós te ansiamos, Jesus. Nós te queremos, amigo. Nós te queremos, amigo. Nós te desejamos, amigo. E eu oro agora para que a paz que transcende todo entendimento comece a invadir o teu coração. Ah, doce Espírito Santo. Doce Espírito Santo, Paracletos, Consolador, nós te ansiamos, Jesus. Se as lágrimas começarem a descer do seu rosto, eu quero que você deixe, e a partir de agora eu vou tentar pregar. E em todo momento a gente vai fazer um combinado aqui. Enquanto eu estiver falando, eu gostaria que você já sabe, permanecesse orando em línguas aí a todo tempo. E se por acaso você esquecer no meio, você volte a orar em línguas. Você volte a orar em línguas. Combinado? Fechado? Glória a Deus. Eu confesso que fiquei esses dias pensando muito no que falar para essa noite, porque eu sabia que essa noite seria uma noite especial, e eu comecei a falar com Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu fale? O Senhor quer que eu fale uma mensagem de Natal, afinal nós estamos caminhando para essa data. O que o Senhor quer que eu fale? E aí o Senhor falou: não, você vai falar algo do qual você já passou. Esses dias eu estava assistindo um podcast
podcast / programa, que era através do YouTube, de um biólogo que é muito famoso chamado Richard Rasmun. Não sei quantos aqui já ouviram falar. Já ouviram? Richard Rasmun. Ele é um biólogo muito conhecido e ele é estereótipo dele, assim, ele é muito, muito único, porque ele tem cara de biólogo. Acho que eu imagino que ele não seria nada, outra coisa, se não ser biólogo, ou talvez ele faria miçanga na praia, porque ele tem cara disso, mas ele é biólogo, e ele é muito conhecido, e ele é muito conhecido pelo fato dele ter ido para vários países e desafiado vários animais. Ou seja, então ele teve contato com animais, os animais que você nem imagina que existe, o Richard já teve contato. E o mais da hora é porque no meio do podcast perguntaram para o Richard, e aí, cara, você já teve em vários lugares, você já teve em contato com vários animais, e a pergunta que eu te faço é, cara, você não tem medo? Você nunca achou que você iria morrer alguma vez? Afinal, você já teve contato com animais assim ferozes. Ele disse, claro que eu tenho medo, e claro que eu já achei que eu iria morrer. E aí perguntaram para ele, cara, qual animal que te assustou mais? Aí ele, cara, vários animais. Eu já tive à frente de um crocodilo, e a mordida de um crocodilo é algo absurdo. Mas se teve um animal que eu falei, bom, agora eu vou morrer com certeza, foi quando eu me deparei com uma mamba negra. Para quem não sabe o que é uma mamba negra é uma serpente de quase 4 metros, e o veneno dela é letal. E aí, conversando lá com o Richard, os caras perguntando para ele, e ele falou, cara, essa serpente, na verdade, ela é o diabo em forma de serpente. Porque diferente de todas as outras serpentes, ela não foge quando você ameaça fazer alguma coisa. Ela vai para cima de você e ela tenta atacar. E se ela atacar, é letal, porque as presas dela são bem na frente. E pelo fato do veneno ser letal, a morte é a morte mais drástica e mais louca que você já viu. E aí os caras perguntaram, então me fala, como que é a morte de alguém que é picado por uma mamba negra? Ele falou o seguinte, quando você é picado por uma mamba, o que acontece com o seu corpo é que você perde todo o controle do seu corpo, você não sente mais o seu corpo, mas a sua consciência ainda permanece. Então você morre, porque o seu corpo não responde, porém, as pessoas vão dar você como morto, entretanto, os seus sentidos ainda continuam aguçados, você continua ouvindo as pessoas. Você imagina que agonia? Os médicos te dando como morto e você continuando ouvindo, porque o seu cérebro ainda permanece, mas o seu corpo já não responde mais, morreu. E é esse efeito que a mamba causa. Ela pica você e você não consegue mais ter reação no seu corpo, e só a sua mente e o seu ouvido permanece ainda ouvindo as pessoas falando, que pena, ele morreu. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Deve ser uma morte terrível, deve ser algo terrível. E eu acredito que, quando nós estamos falando de desânimo, o efeito é muito semelhante. Pouco a pouco nós vamos perdendo a nossa força. E o desânimo vai nos anestesiando aos poucos e de uma forma tão sorrateira. E nós começamos a questionar coisas que nós nunca questionamos antes. Você já percebeu quando o momento de desânimo vem, você começa a colocar em xeque coisas que para você era uma certeza tão grande? E eu imagino que é essa sensação que o desânimo causa em nós. A impressão que se tem é que eu estou anestesiado, sem força para reagir. Eu não sei se você já conversou com alguma pessoa desanimada, mas parece que ela tem consciência, mas ela não tem força para reagir. Ela não consegue reagir, o seu corpo não consegue reagir. E a verdade é que nós perdemos o motivo pelo qual nós fazemos o que fazemos, e aí nós encontramos desanimados. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Porque não dá para você entrar 2022 do jeito que você está, com o ânimo que você está. Não dá para o Senhor te usar na totalidade, sendo que você está completamente desanimado. E eu sei que muitos de vocês estão.
E essa noite eu pedindo para o Espírito Santo é que Ele venha com um bálsamo para nós. Que Ele venha refrigerar a nossa alma. Que Ele venha trazer consolo, paz, direção e tirar você deste lugar que você está. Porque não dá para que 2022 o Senhor te use na totalidade, sendo que você está pela metade. Eu quero que você feche os teus olhos, eu quero orar por você. Jesus, aqui estão seus filhos e o Senhor os conhece muito melhor do que eu. O Senhor conhece detalhes íntimos, anseios do coração. E eu oro agora, Jesus, para que essa palavra, ela faça o efeito que precisa ser feito. Nós oramos, Jesus, agora, no seu nome, para que essa palavra seja poderosa, que sirva para consolo, exortação, mas que leve mais próximo de Ti. Nós queremos Te ouvir, Jesus. Nós ansiamos por Te ouvir. Amém e amém. Se você tem uma Bíblia, abre comigo no livro de Jó. Jó, capítulo 4, versículo 3. Recuperando o ânimo. Recuperando o seu ânimo é o nome da última palavra da Movie Night. Jó, capítulo 4, versículo 3. Quem achou, diga Movie. Muito bem, diz assim: pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu os mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu os joelhos vacilantes, mas agora que você se vê em dificuldade, você desanima, quando você é atingido, fica prostrado. Até aí. Essa foi um momento muito difícil da vida de Jó, onde os seus amigos rodeiam, e a Bíblia diz que eles permanecem por vários dias em silêncio próximo de Jó. E a ideia era trazer consolo, e em alguns momentos eles fazem afirmações verdadeiras. Eles colocam o dedo na ferida de Jó. Mas em outros momentos eles fazem alguns julgamentos que não era uma verdade e que Deus não gosta muito disso. Mas ninguém questiona a verdade que um dos seus amigos, e esse é o amigo, e por isso que conversou a conversa aqui, era o seu amigo questionando Jó. O seu amigo com o nome de Elifaz, ele diz sobre o nível de desânimo que Jó tinha chegado, o nível de desencorajamento que Jó tinha chegado. Todo mundo que olha para a Bíblia consegue ver, e é nítido, que Jó chega no nível de desânimo muito grande, de desencorajamento muito grande, e ele acerta nisso. E é sobre isso que eu quero falar com você, sobre recuperando o seu ânimo. Eu e você, nós precisamos entender que isso acontece com o ser humano de forma geral. Não acontece por problemas espirituais. Nossa, eu acho que ele está com encosto. Não. Isso não acontece porque algumas pessoas não estão bem com Deus. Muito pelo contrário, a Bíblia vai dizer sobre homens e mulheres de Deus, posicionados em Deus, que sim, passaram por momentos de desânimo. Que sim, passaram por momentos delicados. E a palavra de Deus diz que sim, esse é um assunto que precisa ser falado. Que sim, esse é um assunto que o Senhor volta os seus olhos, a lente da câmera, para falar sobre isso. Se você tem sua Bíblia, abre comigo lá no livro de João, capítulo 16, 33. E eu já vou lendo, porque o nosso tempo é curto. Que diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Para que quem? Em mim vocês tenham paz. E neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha ânimo. Eu venci o mundo. Contudo, tenha
ânimo, eu venci o mundo. E é lógico que o desânimo pode vir decorrente de um problema. É lógico que o desânimo pode vir decorrente, sei lá, de uma notícia negativa. Até porque ninguém fica desanimado quando as coisas estão boas. Ninguém fica desanimado quando o VR está cheio. Ninguém fica desanimado quando tem gasolina no tanque. Eu digo o tanque cheio, não a reserva, porque eu sei que a reserva fica lá batendo todo dia. Coloca R$50, reserva. 50, reserva. 50, reserva. Estou falando testemunho próprio aqui, abrindo meu coração para os irmãos. Não estou falando disso, eu não estou falando desse momento. Mas o Senhor Jesus nos ensina a ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Ou seja, não deixe que a situação externa fale mais alto do que aquilo que está dentro de você. Porque eu já venci tudo que você está vendo. Tenha bom ânimo. É isso que o Senhor está nos ensinando aqui. E olhando para Jó, nós não precisamos nos esforçar muito para entender que ele era esse camarada, esse amigão, esse parceiro que encorajava todo mundo. Olhando para a vida de Jó, não é difícil entender que Jó era o cara que ele fortalecia os outros. Em outras palavras, se tem alguém que entende como ser instrumento de Deus para animar outras pessoas, essa pessoa se chama Jó. Essa pessoa se chama Jó. E agora, Jó, que você se vê em dificuldade, você está desanimado? Logo você, Jó, que era o rei, o guru do ânimo. Logo você, Jó, que sentou com todos nós aqui para aconselhar e dar uma palavra de ânimo. Quando você se vê em dificuldade, agora você está desanimado? Poxa, Jó, eu esperava isso de todo mundo, menos de você. Os amigos de Jó. E a verdade é que não importa o quão encorajador você tenha sido na sua caminhada, não importa quantas vezes você foi usado para reanimar alguém, não importa quantos versículos você tem decorado para reanimar outras pessoas, não importa, porque quando o desânimo vem, parece que tudo isso faz efeito para os outros, mas não faz efeito para você. Não importa quem você tenha sido e quantos cafés você já tomou com pessoas para animar, e quantos versículos você já falou de cor para levantar as pessoas e encorajar as pessoas. Mas o mais engraçado é que quando o momento do desânimo vem, parece que tudo que nós temos não faz sentido para nós. Inclusive as palavras de ânimo. E galera, como eu falei, eu juro que eu tentei trazer uma palavra bonitinha. Falei com Deus, e aí? E aí, Espírito Santo, vamos levar uma palavra legal, uma palavra cool, que o pessoal vai sair feliz. Ele disse, não. Você vai pregar aquilo que está no meu coração para eles. Você vai pregar aquilo que está sobre o meu coração para eles. E esse é um ambiente profético de ação e intervenção do Espírito Santo. Esse é um ambiente onde que se, por algum motivo, você não se encontra no momento de desânimo, eu vou ter que te trazer uma notícia, em algum outro momento você vai se encontrar e isso daqui vai fazer sentido para você. Por isso eu gostaria que você prestasse 100% de atenção em mim, que nada tirasse sua atenção. E eu não sei se você tem o hábito de anotar, mas eu quero te encorajar. Porque quando o momento do desânimo vier, você se lembra que existem algumas palavras e homens e mulheres de Deus que você pode se identificar. E que você vai sair desse momento. Que você vai passar por essa fase. Eu vejo uma certa semelhança na vida de Jó com a nossa vida. Semelhante a outros homens e mulheres de Deus que a Bíblia mostra, mas que nós funcionamos muito bem, encorajando os outros, até que chega o nosso momento e sabemos que não é correto ficar desanimado. Nós sabemos que não é o certo ficar desanimado, e por isso nós tentamos animar os outros. Não é porque nós amamos simplesmente e queremos ver um sorriso no rosto das outras pessoas,
mas é porque sabemos que vencer o desânimo é importante, mas que quando chega a nossa vez, nem sempre é assim. E sabe, o desânimo é semelhante a você utilizar o seu celular. Quem tem iPhone vai entender o que eu estou falando. Provavelmente deve aparecer essa mensagem no Android também. Mas quando você está prestes a acabar a bateria, aparece uma mensagem se você quer usar no formato econômico. Ou seja, a partir de agora você não consegue utilizar mais seu iPhone na totalidade dele, porque não tem energia para usar. Porque você agora está no modo econômico. E sabe, o desânimo é exatamente isso. É você sendo usado pelo Senhor na forma econômica, mas o Senhor quer te usar de forma total. Tem coisas em você que não está sendo explorada, porque você encontra exatamente nesse momento, no momento de desânimo. E o Senhor está dizendo para nós aqui hoje, não dá para entrar 2022 com a bateria no amarelo. Eu quero você inteiro. Eu quero te usar por inteiro. Estão comigo? Pega a sua Bíblia, abre comigo lá no livro de Tiago, capítulo 5. Hoje vai ter show de Bíblia. Tiago, capítulo 5, versículo 17. E saindo um pouco da história de Jó, nós vamos falar um pouco sobre Elias e depois eu vou tentar voltar para a história de Jó. Mas Elias é alguém que vai nos ensinar muito sobre o estado de desânimo. Elias é alguém que vai nos ensinar bastante sobre desânimo, e eu prometo ser muito rápido aqui na nossa palavra, por causa do nosso tempo, mas principalmente porque eu sei que o Senhor quer fazer algo além da palavra, além desse momento de compartilhamento. Ele quer fazer algo em você, por isso fique muito atento do que o Senhor está falando. Diz assim, quem achou, diga move. Beleza. Diz assim, Elias era um homem como nós, diga como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Quando eu leio essa descrição, parecido com a gente em estrutura, que Elias era parecido comigo e com você, eu acho interessante, porque na minha singela opinião, Elias é um dos personagens que mais expressa algo chamado bipolaridade. Elias, e se você olhar toda a sua trajetória, ele me parece muito alguém bipolar. E uma hora ele está fazendo o fogo cair do céu, ele vê uma nação inteira prostradas de joelho, confessando que somente Deus é o Senhor. Elias é o cara do avivamento. E depois o mesmo Elias, ele corre para uma caverna para fugir com medo de morrer. Na verdade, ele foge para uma caverna, a intenção era fugir, mas depois que ele está na caverna, o desejo dele era ansiando pela morte. Ele pede a Deus a morte. E é um pouco confuso isso de Elias, porque se ele realmente queria a morte, era só ele ficar onde ele estava. Porque a Jezabel tinha matado. Por isso Elias foge. Elias foge porque Jezabel tinha pedido o pescoço de Elias e dito, olha, eu prometo que vou fazer com você o mesmo que você fez com os meus servos, com os meus profetas, com o meu exército. E aí Elias foge para uma caverna. E quando ele chega na caverna, ele fala para Deus, olha Deus, eu prefiro a morte. Uai, se você prefere a morte, era só você ter ficado onde você estava, não tenho gasto o meu tempo, Jezabel te mata, e estava tudo certo. E a Bíblia diz que ele fugiu para salvar a vida, e esse era o propósito da fuga, e se esconder na caverna. Mas quando ele chega na caverna, a Bíblia diz que ele pediu a Deus a morte. E agora, se
Se isso acontece com Elias, que a Bíblia afirma que é parecido comigo e com você, a Bíblia está denunciando não somente a bipolaridade de Elias, mas a Bíblia também está denunciando a nossa bipolaridade. Afinal, a Bíblia diz que Elias é parecido comigo e com você. E engraçado porque nós vivemos muitas vezes nesse momento como Elias. Tem horas que nós nem sabemos o que nós queremos na nossa vida. E nós vivemos nesse alto e baixo, porque nós nem sabemos direito o que nós estamos querendo. Nós nem sabemos direito o que nós estamos pedindo para Deus. Ora nós queremos viver, ora nós queremos morrer. Ora nós queremos ser ricos, ora nós queremos ser pobres. Ora nós queremos casar, outra hora nós não queremos tanto assim. E nós precisamos aprender a lidar com esses nossos sentimentos. Nós precisamos aprender a lidar com esse momento, porque a atitude correta em um momento de desânimo vai fazer toda a diferença. Mas a atitude errada também, em um momento de desânimo, vai arruinar a sua vida. Eu quero que você abra sua Bíblia lá comigo em 1 Reis 19. Como eu disse, hoje vai ter Bíblia. Eu não sei se deu algum problema na luz quente, mas se puder acender para o pessoal conseguir ler, eu acho melhor. 1 Reis 19, versículo 1. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui também. E a vida de Elias vai nos ensinar algumas coisas. Diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado os seus profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Só deixa eu abrir aqui um parênteses. Elias matou mais de 850 profetas de Jezabel que servia a outros deuses. Por isso a fúria de Jezabel para com Elias. Continuando. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo, e ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando o dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. E Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou em uma caverna, aonde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. A espada, só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia e fique diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz e disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Até aí. Claro que Elias estava
em um momento de crise. E a crise de Elias não era uma crise ministerial. Elias não estava passando por uma crise ministerial. Aliás, Elias acabou de viver um dos momentos mais gloriosos do seu ministério. Elias, ele estava vendo aquilo que nós oramos constantemente. Elias vivenciou, Elias viu com os seus próprios olhos. Então, a crise de Elias não era uma crise ministerial. Porque Elias, ele passou por aquilo que eu e você gostaria de passar. Imagina só, você vê fogo caindo do céu. Imagina só você orando para que Deus pare de mandar chuva por algum tempo, e ele vê exatamente isso acontecendo por 3 anos e meio, e depois ele volta a orar, e Deus manda a chuva de novo. Ou seja, a crise de Elias não era uma crise ministerial. E a crise de Elias também, não dá nem para imaginar que ele sentia abandonado por Deus. Essa também não era a crise de Elias. Elias trocava uma ideia com Deus como eu e você nós estamos trocando aqui. Esse era o relacionamento de Elias com Deus. E a crise de Elias também não era necessariamente estar vivendo um fracasso, porque não era isso que Elias estava vivendo. Que não teve sucesso, por exemplo. E essa é uma informação muito importante, porque cai por terra a afirmação que pensa que o desânimo só vem para quem não tem resultado. Isso não é uma verdade. Nós podemos viver um ambiente de realizações e resultados, mas porque temos alguns anseios dentro de nós que não foram satisfeitos, nós podemos deixar que esse nível de anseio não satisfeito, às vezes, fale mais do que aquilo que o Senhor já fez. E eu anotei aqui algumas características que podem ter nos levado a esse estado de desânimo. E a crise de Elias, então, qual era? Por que Elias estava tão desanimado? Qual era o problema de Elias? E eu acho muito interessante, me chama muita atenção, o versículo 4 aqui do capítulo 19. Antes da fuga para a caverna, Elias diz para Deus o seguinte: eu não sou melhor que os meus pais. Elias, antes da fuga para a caverna, ele olha para Deus e ele fala: eu não sou melhor que os meus pais. E a primeira coisa que eu consigo identificar aqui é uma expectativa frustrada. E se tem algo que tem nos levado a um campo de desânimo, são as expectativas frustradas. E talvez por expectativas frustradas, hoje você se encontra exatamente neste lugar. Não importa o resultado que ele teve no final da conclusão, ele chega à conclusão de que eu não tive o mesmo resultado que os meus pais, eu não tive o mesmo resultado, talvez a sua versão está como meus antepassados, eu não tive o resultado que eu esperava ter. Expectativa frustrada. E agora a pergunta é o seguinte: essas coisas que você está esperando acontecer e não acontecem, será mesmo que você deveria estar esperando? Essas coisas que você quer muito que aconteça, e espera muito que aconteça. A minha pergunta é, e eu gostaria que você respondesse de forma muito sincera para você: será mesmo que era para você estar esperando por isso? Será mesmo que o Senhor morreu na cruz do Calvário por isso? Será? Será que não é uma expectativa frustrada? E as coisas que são parte de uma promessa de Deus, de um sonho de Deus, que Ele coloca no seu coração, e eu digo para você, categoricamente, eu digo para você e afirma: morra por isso. Morra pelos sonhos que o Senhor colocou no seu coração. Morra pelas vontades do Senhor para a sua vida. Mas há outras coisas que a gente simplesmente decide que precisa delas. E sem que Deus tenha nenhum compromisso com isso, a gente começa a esperar.
Mas a pergunta é, será que Deus te prometeu isso? Será que isso realmente é para você? Expectativas frustradas. O ser humano tem essa capacidade de não se contentar com nada que ele está alcançando. Você já percebeu isso? O ser humano é o único ser que consegue não se contentar tão somente com a felicidade e com aquilo que Deus deu para ele. Nós precisamos estar atentos aos nossos sentimentos e o que tem acontecido com a nossa alma. E eu quero te fazer pensar nessa noite. Talvez o que te levou para esse ambiente de desânimo foi uma expectativa frustrada. Foi algo que você não deveria nem estar esperando. Você foi tão agoniado e talvez até anestesiado por essa vontade de algo que Deus nem sequer tem compromisso. Deus deve estar olhando lá do céu e falando, eu falei isso? Não, eu não falei nada disso, não. Você nem porque você está orando. Será? E isso tem te levado para um ambiente tanto de desânimo. Tem te levado para um ambiente difícil. E eu peço para você, analise o teu coração. Analise o teu coração. E é interessante porque a Bíblia diz lá no versículo 3. Se você está com a sua Bíblia aí, eu quero que você permaneça com ela aberta e que você vá acompanhando comigo. Diz assim, Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida. Para salvar a vida. E se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. A Bíblia diz que Elias, quando sai para essa jornada, inicialmente de fuga, a Bíblia diz que ele para no meio do caminho e deixa ali o seu servo. Ele deixa ali o seu amigo, ele deixa ali o seu brother. Ele deixa ali o cara que conhecia ele mais do que ele mesmo, talvez. Ele deixa ali um ombro de confiança. Ele deixa para trás e entra para um deserto e vai ficar sozinho. E essa é a segunda característica de alguém que se encontra em um momento de isolamento. Aliás, que se encontra no momento de desânimo. Geralmente, você opta por estar isolado. Você quer perceber alguém desanimado? É quando ela tem prazer de estar isolado, não está com ninguém, não quer estar com ninguém, não tenho vontade de estar com ninguém. Eu estou mentindo? Alguém já passou por algum momento de desânimo aqui? Qual que era a sua vontade? Quero nem sair do meu quarto, velho. Não, depois eu respondo, deixa aí. Ixi. Não, depois nós vemos isso daí. Nossa, chegou segunda-feira de novo, nem acredito. Isolamento. Eu não quero estar perto de ninguém. Eu não quero ouvir ninguém. Ou seja, quem se isola busca os seus próprios interesses. E é isso que Provérbios, capítulo 18, nos garante. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Ou seja, se você está isolado, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você está buscando interesses próprios. E geralmente, o isolamento nos leva a isso, a buscar interesse próprio. O isolamento é diferente de tempo de solitude. Completamente diferente. Tempo de solitude, a Bíblia nos ensina e nós vemos ali Jesus como a principal referência. Saindo e tendo tempo de solitude com o Senhor. Aquietando a sua alma, recebendo do Senhor. Muito diferente do isolamento, que é diário e não produz fruto. Agora, a falta de tempo de solitude com Deus nos leva a dias de isolamento conosco. Deixa eu repetir. A falta de tempos de solitude com Deus nos leva a dias de isolamento conosco. E existe um perigo nisso. Porque todas as vezes que você está perto de Deus,
a prioridade dele passa a ser as nossas prioridades. Agora, quando você está isolado, o seu umbigo passa a ser a sua prioridade. E aí é onde nascem as expectativas erradas. É engraçado porque quando nós estamos passando por esse momento de desânimo e isolamento, fica claro quanto nós queremos para nós. E quando nós estamos perto de Deus, nós queremos para o outro. Muito diferente. E no versículo 9, existem algumas cavernas emocionais que nós nos fechamos, além do isolamento normal, quando estamos lidando com desânimo. Vem algo chamado senso de justiça. Senso de injustiça. Elias diz para Deus: mataram seus profetas e só eu fiquei. Isso quer dizer, se tem alguém que te levou a sério, que fiz tudo que o Senhor mandou, que vivia uma vida protegendo a sua obra, esse alguém era eu, Senhor. E é essa forma que o Senhor me trata. É desse jeito que o Senhor me trata. Se teve alguém que daria vida pelo Senhor e hoje está vivo, sou eu. E hoje o Senhor está me fazendo fugir de Jezabel, que está querendo o meu pescoço. Isso demonstra para mim um senso de injustiça. E eu acho muito engraçado, porque Deus, ele dá uma resposta, ele nem responde a treta da Jezabel. Finge que nem ouviu, fala, beleza. Deus olha e fala só uma coisa para Eliseu. Eliseu, deixa eu te lembrar de uma coisa, meu amigo. Elias, perdão. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Tem mais 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Você não foi o único. Você chegou nessa conclusão porque você se isolou. Você chegou nessa conclusão porque você está isolado. Mas existe mais 7.000 que não se dobraram. Você acha que só você tem, você acha que só você sofre, você acha que só você. E eu vou te falar, você chegou nessa conclusão porque você está isolado. Você acha que só acontece com você. Meu Deus, dá certo para todo mundo, menos comigo. Meu Deus, parece que as coisas estão funcionando para todo mundo, menos para mim. Ei, presta atenção e começa a analisar a sua vida. Provavelmente você se isolou e perdeu a noção do todo. Senso de injustiça nos leva a um desânimo. Estou sendo injustiçado. Na verdade, pastor, eu não sei nem se Deus está mais comigo nessa parada. E esse senso de injustiça, só quem passou por isso sabe, e se você talvez esteja nesse momento passando por isso, você sabe o que eu estou te falando. Ei, Move, só tem um lugar onde nós podemos tirar esse senso de injustiça, que é... Só tem um lugar onde nós vemos esse senso de injustiça, e esse é o meu quarto ponto e último. É quando nós entramos dentro do ambiente de comparação. Talvez você está desanimado porque a sua vida tem sido em viver comparando a sua vida. Deixa eu te dar uma dica. Que tal você entrar 2022 sem Instagram? Não ouvi nenhum amém. Tudo bem, eu sei que é duro. Não, pastor, se você pedisse para que eu ficasse de jejum durante 30 dias, sem comer, só com água com sal, talvez ficaria melhor. Mas sem Instagram, aí zoa. Experimenta. Vai fazer sentido para a tua alma. Vai fazer sentido para o seu relacionamento com Deus. O grande problema é que nós comparamos a nossa vida com a do outro, nós comparamos a vida do outro com a do outro, nós comparamos a vida do outro com a nossa, nós comparamos a vida de todo mundo. E isso te traz um desânimo. Afinal, eu queria muito viver o que ele está vivendo.
Afinal, eu queria muito aquilo que ele tem. Deixa eu fazer uma retrospectiva com você. O que pode ter nos levado a esse ambiente de desânimo? Primeiro, uma expectativa frustrada. Segundo, um isolamento. Terceiro, um senso de injustiça. E por último, a comparação. Está fazendo sentido para você? Deus está falando com você? A verdade é que o que nos conforta de verdade, é saber que está todo mundo sendo tratado igual por Deus. Quando eu era moleque, eu tinha uns 10, 15 anos mais ou menos, e a alegria do domingo era todos os primos irem comer na casa da avó. Não sei quantos de vocês passaram por isso, mas era ritual. A gente acordava de manhã e já sabia que na hora do almoço nós iríamos para a casa da avó. Todo mundo ia para a casa da avó. Os primos já iam para lá e tal, todo mundo ia lá para a casa da avó. Comprava o frangão na padaria, tal, com farofa, batata, essas coisas. Chegava lá na casa da avó e existia um momento que era muito, muito engraçado e muito atípico, porque era o momento de dividir o refrigerante. Porque nós éramos em muitos primos e refrigerante naquela época era assim, algo de luxo, não era algo que você ficava tomando todos os dias. Hoje, o refrigerante, que era nome de refrigerante família, só dá para você, né? Não é mais para uma família, só você mesmo. 2 litros de refrigerante. E era engraçado porque a minha tia, ela sempre colocava os copos um do lado do outro e vinha colocando refrigerante. E sempre tinha uma abençoada que ficava de olho para ver se ninguém ia passar, se não ia ter mais para um do que para outro. Porque senão já ia dar treta, era soco, a parada ficava louca lá. E é muito normal nós acharmos que isso pode acontecer com criança. E dá para entender que crianças fazem isso, mas eu não consigo entender como ainda a gente se relaciona com Deus da mesma forma. Nós ficamos olhando para ver se Deus vai colocar na mesma medida para todo mundo. Aí quando Deus coloca um pouquinho mais para o outro, a gente dá um grito, Deus! Está dando mais para ele que para mim. Eu estou pedindo isso daí já faz muito tempo, como que o Senhor está fazendo isso com ele e não comigo? Mas esse senso de injustiça, ele é um tanto quanto, esse senso de comparação é muito injusto. Porque quando você está sendo abençoado, provavelmente você não para Deus e fala para ele, ei Deus, e meu amigo, você não vai abençoar não? Deixa eu te falar uma coisa. Existe um plano artesanal de Deus para você. Quando Deus pensou em você, Ele pensou em algo singular, único, que só cabe você. Para de se comparar. Cada coisa acontece dentro do seu tempo e a Bíblia nos garante isso. O Senhor não esqueceu de você. O que não dá mais é para você continuar nesse ambiente de desânimo. O Senhor te trouxe aqui para te reanimar. O Senhor te trouxe aqui para colocar um desfibrilador no seu peito e dizer, ei, eu tenho algo personalizado que só você pode concluir nessa terra. Eu tenho algo para você e em você que eu coloquei, que só você pode fazer. Para de se comparar. Para de querer acelerar o tempo. Para de dar importância para aquilo que eu nunca dei importância. Nunca te prometi. Eu te quero por inteiro. Eu quero que você sonhe o que eu estou sonhando. Eu quero que o meu coração bata dentro do seu peito. E que as minhas prioridades passem a ser as suas prioridades agora. Foi para isso que eu te salvei. Foi para isso. Foi para que as minhas prioridades possam se tornar as suas prioridades também. E quando eu estou falando isso, Ele está acima das suas debilidades. Quando eu estou falando isso, Ele sabia quem você era, as suas limitações, os seus medos. Ele sabia quando Ele pensou no plano exclusivo para você.
Ele sabia, ele não se enganou. Deixa eu te lembrar de uma história aqui. O profeta Samuel chega na casa de Jessé, a pedido de Deus, para ungir um dos seus filhos. E aí então Jessé fica feliz com a notícia, começa a chamar toda a rapaziada, um estava jogando uma bola, o outro estava lá no Mato Carpino, o outro estava, sei lá, fazendo o quê, e Jessé começa a chamar todo mundo. Jessé traz e fala, Samuel, é esse daqui? Aí Samuel, poxa, não. E aí eu imagino que na cabeça de Jessé deve ter passado uma frustração, porque, puxa, ele tinha tudo, ele tem o estereótipo perfeito para ser ungido. Espera aí que eu vou chamar um outro filho, segura aí. Ei! Aí vem o outro, peludão, sem camisa, tal. Tá aí o menino, pode ungir. Não é esse também. Ué. Deixa a bola, vem pra cá. Ó, esse aqui é mais magrinho, mas tem cara, pode ungir. Samuel olha e fala, puxa, não é esse ainda. Não é esse daí. E aí imagina que fica uma loucura na cabeça de Jessé, e acaba todos os filhos. E Samuel faz a pergunta, acabaram todos os filhos mesmo? Aí ele fala, tem um lá cuidando da ovelha. Fala, bom, então chama esse daí. Enquanto esse maluco não chegar, a gente não vai embora daqui. E aí vem Davi. Vem Davi. E ele unge a Davi. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Deus não te achou no meio dos óbvios. E Deus não escolhe pessoas óbvias para fazer coisas óbvias. Deus escolhe pessoas e te escolheu em lugares improváveis para fazer coisa que você nunca pensou em fazer. Não dá tempo para o desânimo. O Senhor conta com você. Poderia chamar tantos outros capacitados? Poderia. Mas ele fala, para. Eu quero aquele lá. Eu quero o que está no fundo. Manda trazer. De trás das malhadas. E eu vou usar ele. E eu quero usar ele. Desse jeito. Onde nem a armadura ele consegue sustentar. Chama esse maluco aí. É esse que eu quero. É você que o Senhor quer. Com as suas limitações, medos, anseios, sim, é você que o Senhor quer. Não dá mais tempo para o desânimo. O Senhor te trouxe aqui para te chacoalhar e para te lembrar que Ele conta com você para algo que você nunca imaginou fazer. E você sabe disso. E eu concluo. E eu finalizo esse tempo e essa mensagem dizendo uma coisa para você. Por que você está desanimado? Minha irmã, por que você está desanimada? Por que você está desanimado? É tempo de espera que está te desanimando? É o gigante que está te desanimando? É o tempo de deserto que você está passando que está te desanimando? Por que você está desanimado? Sabe, o senso de injustiça acabou tomando o seu coração. Por que você está desanimado? Por que você se isolou? O Senhor está aqui para te resgatar. E com os seus olhos fechados, eu gostaria que você ouvisse esse versículo. Com os seus olhos fechados. Eu quero que você ouça. E que esse versículo entre dentro do seu peito e tome forma. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15 ao 18, diz assim: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transborde as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia.
Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê, Jesus, é eterno. O seu valor para Deus vai além da sua produtividade. Ele te ama por quem você é. Antes mesmo de você ter apresentado quaisquer frutos. Vai muito além disso. Enquanto nós estivermos cantando, eu gostaria que você deixasse o Senhor falar com você. E talvez a sensação que você vai ter é que o Senhor está rasgando o teu peito. E existe um motivo pelo qual o Senhor está fazendo você passar por esse momento. Para que exista um peso de glória. Para que exista um peso de glória.